Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido resolver esse exercício e vamos partir agora para a resolução, tá? Bom, esse é um exercício bem simples até, é uma aplicação direta da equação de Bernoulli e para a gente começar a resolver esse problema, vamos pensar um pouquinho no que trata o problema. Então, o que ele fala aqui? Ele fala de um tubo de Pitot, que é esse dispositivo aqui, muito conhecido, muito usado principalmente em aviões, vocês já devem ter ouvido falar do tubo de Pitot, que é um dispositivo que consegue medir a velocidade do avião, tá, em relação ao ar. Então ele fala de um tubo de Pitot, que é um dos instrumentos precisos para medida de velocidade, legal. Ele consiste em um tubo dobrado em L, que é esse tubinho aqui que vocês conseguem ver no desenho, né? Uma abertura de seu lado menor orientada contra a velocidade a ser medida. E depois a gente tem uma mangueira plástica anexada nessa região aqui que serve como um manômetro, né? Como um piezômetro, na verdade, que consegue medir a pressão para a gente. E a partir dessa medida de pressão aqui, a gente consegue descobrir a velocidade que está rolando aqui. Então, o que a gente tem no exercício? Nós temos aqui um fluido escoando nessa direção e nós temos aqui essa abertura, esse orifício, que seria o nosso tubo de Pitot. E aqui nós temos uma certa coluna de fluido em que a gente consegue medir essa altura, né, que eles chamam aqui de ΔH. Consequentemente sendo a pressão que atua, portanto, neste ponto 2 aqui, que está marcado. Aqui nós não temos nenhuma indicação a respeito do tipo de escoamento, então nós vamos sempre assumir escoamento permanente e uniforme, tá? Escoamento permanente uniforme, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a equação de Bernoulli. Aqui ele já deu para a gente até, ele já facilitou bastante aqui na representação do desenho. Ele já deu para a gente os dois pontos de interesse, né? Que seria o primeiro ponto 1 aqui, algum ponto no fluido, e o ponto 2 que seria bem na entrada, bem no bocal do nosso tubo de Pitot. Tá? Então vamos desenhar a equação de Bernoulli relacionando esses dois pontos. Então como é que fica a equação de Bernoulli? Se vocês se lembram da aula passada, se vocês ainda não viram a aula de revisão da equação de Bernoulli, por favor, assistam. Nós temos aqui, então, ρ vezes G vezes Z1, que seria a cota deste ponto aqui, mais P1 mais 1 sobre 2 vezes ρ vezes V1 ao quadrado. Isso vai ser igual a mesma coisa, só que para o ponto 2. Né? Então, o Z2 mais V2 mais 1 sobre 2 ρ V2 ao quadrado. Olha só, aqui ele fala que essa mangueira vai ser conectada, né, que funciona como um piezômetro para a medida de pressão. Este fluido aqui, essa medida de pressão que está acontecendo, ela está na verdade parada, ela está estática, né? Então, este corpo de fluido todo aqui, ele está com velocidade zero, tá? Ele está estático. Então, nós temos uma força, teoricamente, empurrando esse fluido aqui e ele está paradinho aqui com uma contraposição da pressão atmosférica aqui em cima. Tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue tirar daqui é que V2 igual a zero. Tá? Essa é a primeira coisa importante que a gente tem que notar. Outra coisa importante, Z1 e Z2 eles estão alinhados, né? Eles estão na mesma referência. Então, eles têm mesma cota. E, portanto, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Outra coisa importante da gente notar, Z1 igual a Z2. Legal. Então, vamos escrever como é que fica a nossa equação de Bernoulli com essas simplificações. Então, esses dois termos aqui são iguais, eles vão para fora, né? Eles vão sumir. E nós temos V2 igual a zero, então esse termo aqui vai embora também. O que sobra? Nós vamos ter aqui P1 mais 1 sobre 2 ρ vezes V1 ao quadrado vai ser igual a P2. Tá? Maravilha. Agora vamos analisar as pressões, né? Porque o que ele pede no enunciado é a velocidade. Então, para a gente conseguir isolar essa variável aqui, a gente precisa descobrir ainda essas outras duas. Vamos analisar a pressão aqui no nosso tubo. O que nós temos aqui? Nesse ponto 1, qual é a pressão que atua aqui? É a pressão justamente da coluna de fluido que está logo acima deste ponto, certo? A mesma coisa no ponto 2. A questão é que no ponto 2, este ponto já pertence ao tubo de Pitot.
E no tubo de Pitot a gente tem essa outra coluna de fluido aqui, ΔH, atuando logo em cima do H, que seria justamente a coluna de fluido acima dos pontos 1 e 2, certo? Então aqui nesse ponto 2, que pertence ao tubo de Pitot, nós temos uma coluna de água maior, que seria H mais ΔH. Então vamos lá, vamos escrever a nossa pressão. Como fica a pressão 1? Pressão 1 é ρ vezes G vezes H. Voltando novamente para a nossa figura, ρ vezes G vezes H. É a altura dessa coluna de fluido acima do ponto 1. E no ponto 2 nós vamos ter ρ vezes G vezes H mais ΔH. Tá? Então aqui a gente continua com a velocidade 1 sobre 2 ρ de V1 ao quadrado. E o P2 vai ser ρ vezes G vezes H mais ΔH. Legal. Nós temos ρ em todos os termos, vamos simplificar isso. Vai ser G vezes H mais 1 sobre 2. O ρ a gente tirou, né? Então aqui vai ser V1 ao quadrado igual a G vezes H mais ΔH. Vamos isolar o V1 agora. Que a gente fica, então. V1 vai ser GH vai passar para cá menos, né? Então a gente subtrai GH dos dois lados, vai cancelar esse GH. Então nós ficamos apenas com G vezes ΔH. Nós passamos o 2 multiplicando, ou multiplicamos por 2 em ambos os lados, vamos ficar com 2G ΔH e a gente passa a raiz. Então vai ser raiz de 2 vezes G vezes ΔH. Então pronto. Essa relação nos permite correlacionar a medida que o piezômetro nos fornece, essa altura de fluido que a gente consegue observar no piezômetro e a velocidade que está logo ali na nossa seção de interesse. Tá? Maravilha, essa é a resposta. Espero que tenha ficado clara a resolução. É um exercício bem simples e até a próxima.